Então bora para mais um dia de estudos para o exame da certificação FRM. Aqui no canal Projeto Polímata eu estou documentando o meu processo de estudos sobre a certificação FRM, que é a principal quando a gente fala sobre o assunto de gestão de riscos financeiros. Inclusive é um assunto que temos muito pouco material em português disponível gratuitamente. Então eu quero aproveitar enquanto eu faço os meus estudos para a certificação, vou documentando por aqui também no canal. Fica o meu convite para se inscrever no canal, receber em primeira mão os vídeos que eu forem documentando por aqui. E o processo que eu escolhi é bem simples. Eu fui lá no site da GARP, que é a que organiza a certificação FRM, peguei o guia de estudos que ela repassa, falando sobre os assuntos que serão tratados na prova de certificação, e aqui eu vou gravando um vídeo para cada grande tópico mencionado nesse guia de estudo. Então, dada a introdução, vamos estudar mais um tópico. Então vamos lá para o próximo tópico. Vamos agora falar sobre mecanismo de transferência para risco de crédito. Na real é um assunto que tem muita importância para a prova, porque praticamente o risco de crédito é um dos mais importantes e complexos para ambientes financeiros, né? Porque, vou até fazer aqui as principais anotações, vou dar até uma explicação mais ampla sobre o risco de crédito, que eu acho que vale a pena a introdução, pela maneira que eu vou escolher estudar, que na verdade o meu enfoque aqui é mais aprender inicialmente, para depois eu começar a focar em perguntas, o que mais cai na prova ou não, porque para mim o mais importante é ter o conhecimento sobre o assunto da certificação do que a certificação em si no momento. Então aqui eu trouxe as principais tabelas de informações que provavelmente são coisas que vão cair na prova, que são as ferramentas, né, de gerenciamento e mitigação do risco de crédito e a definição dos principais, definição de termos-chave e os principais veículos de investimento, que são de fato as tabelas que eu encontrei ali como fonte de informação para esse tópico específico, tá? Porém, eu acho que vale a pena eu passar o contexto por trás para que a gente consiga realmente dominar o assunto e entender o porquê é tão importante você dominar, né, os mecanismos de transferência de risco de crédito. Então, para isso, eu vou bolei aqui uma anotação minha para estudo, vou apresentar. Então, antes da gente entender os mecanismos de risco de crédito, é melhor entender o que é o risco de crédito. E, de fato, por resumir, o risco de crédito é o risco que está atrelado a alguma contraparte. No exemplo, principalmente de bancos, né? É quando há inadimplência ou quando a empresa que você emprestou crédito, né, emprestou dinheiro, por exemplo, ela declara falência, né? Então, qualquer relação que você tenha com contraparte, isso não só quando você empresta dinheiro, né, falando aqui o exemplo para banco, que é o principal fator de preocupação e realmente é o motor do negócio, se a gente for pensar para outros perfis de empresa, talvez o risco de crédito não seja o mais importante. Porém, de alguma maneira, você acaba lidando, né, com o não pagamento de clientes, mas também com uma relação de matérias-primas, frete. Se você tem qualquer tipo de relação com o tipo de terceiro, ele não honrar seu compromisso, você indiretamente está envolvido aqui num risco de contraparte, né? De que essa sua relação com uma contraparte, ou ela te deu calote, ou ela de fato declare falência. Agora vamos falar um pouco sobre a gestão, né, do risco de crédito, pensando que existe essa possibilidade, né, de calote, inadimplência por alguma outra relação, o que você pode ou não pode fazer. Eu trouxe esse quadro para mostrar o que você consegue ou não fazer, né? Você sabendo que tem um risco de calote, sei lá, você tem uma relação com uma empresa de petróleo. Ela é uma empresa grande, consolidada, sempre honrou os seus pagamentos. Então, basicamente, o que você pode avaliar se ele tem uma baixa probabilidade de não te pagar e um baixo impacto dentro do seu negócio, simplesmente aceitar. Você não vai tomar nenhuma ação, né, pensando apenas no risco de crédito, de não ter o pagamento. Agora, vamos supor que essa empresa, ela é a sua principal cliente. Praticamente 80% dos seus ganhos provém dessa relação especificamente. Talvez valha a pena aqui, não leve a ferro e fogo, né? Até que momento você pode aceitar, ou então você pode mitigar o risco ou compartilhar. Aí existem várias ferramentas, né, para você ou mitigar ou compartilhar o risco, e é isso que a gente vai falar, e é esse que é o tópico exatamente do que a certificação pede. Já que é aqui onde vai entrar principalmente o nosso trabalho, né? O reduzir também, só que o reduzir pode ser com outros mecanismos, a gente pode falar mais para frente, já que o foco aqui é de transferência, mas eu posso dar exemplos aqui. Em último caso, ou você evita ou reduz. Nesse exemplo, que ele é a principal receita para o seu negócio, o evitar seria ou você somente aceitar pagamento à vista antes de prestar o seu serviço, ou que você vai ter algum tipo de outro risco, o risco do negócio, né? Simplesmente eles optarem por não fazer mais negócio com você, ou então reduzir, né? Já aproveitando aqui dando um exemplo prático, você pode investir tempo em conseguir outros clientes para que ele, de alguma maneira, não seja tão importante, percentualmente falando, nas suas receitas. Então, novamente, a gente vai focar nesses dois itens, né? Ou você mitigar, ou então você
compartilha esse risco. Aí aqui são os principais mecanismos que a gente vai falar mais para frente, mas eu deixei anotado até para você que tá vendo o vídeo utilizar como pesquisa. Esses aqui são os principais mecanismos, provavelmente são os que vão cair na prova, né, a certificação, e aqueles que é importante você saber da possibilidade, até mesmo para fazer uma correlação do seu negócio aí, ou da empresa que você está trabalhando, se existe a possibilidade de você também utilizar esses mecanismos ou usar como referência para alguma possibilidade mais criativa aí para vocês. Porque aqui é focado mais no mercado financeiro, então são mecanismos mais complexos que já existem dentro do sistema financeiro a utilização. Securitização, o ABS é uma securitização também. Então vamos no conceito, vou voltar para a securitização, que nada mais é do que um tipo de processo para transformar ativos que você não consegue transformar em dinheiro diretamente, né, como por exemplo hipotecas, empréstimos, recebíveis, e transformar ele em títulos negociáveis no mercado de capitais. Um exemplo prático disso daqui que você já deve ter ouvido falar ou já deve ter recebido ligações disso, que são aquelas dívidas que você fez, que você ou alguém fez via cartão de crédito, algum empréstimo que você não paga, alguma outra empresa compra esse ativo de um valor muito mais barato e eles começam a te ligar, a cobrar, encher o saco para conseguir tirar um valor a mais para isso. Então existe uma empresa que vai comprar essas dívidas. Então vamos supor que você tem 15 mil de dívida, provavelmente esse ativo, eles vão vender essa dívida de 15 mil por, sei lá, dando um exemplo, por 2 mil reais, e essa empresa ganha o direito de te cobrar o valor para receber esse ativo, né? Então mais ou menos esse é o negócio. Para o banco talvez valha a pena porque é um valor que ele não tinha, estava lá como a receber, né? Um ativo dele, só que não era líquido, ele precisava do dinheiro do momento, faz parte do negócio como um todo no banco, já que outras pessoas estão pagando um valor muito acima do que ele emprestou. Então nesse jogo de negócio, para ele vale a pena vender essa dívida muito mais barata, e para a empresa que comprou a dívida, vale a pena se ela tiver bons mecanismos de cobrança e conseguir de alguma outra maneira que o devedor pague para ela. Então ela pagou, nesse exemplo, uma dívida de 15 mil por 2 mil e consegue extrair e renegociar com o devedor por 6 mil. Aí nisso ela tem lucro também. Por isso que faz todo sentido rodar esse negócio como um todo. E é basicamente esse o processo da securitização que vale a pena e vai provavelmente ter um mecanismo padrão e muito utilizado hoje em dia aí por bancos para garantir esse dinheiro e nesse caso, né, ele vai eliminar o risco de crédito para isso, sobre esses ativos. Agora voltando para o ABS, eu achei importante explicar sobre securitização antes, porque a ABS também é uma espécie de securitização, só que a grande diferença é que o ABS ele é garantido por ativos. Então aqui para dívidas envolvendo hipotecas de casa, onde o ativo é a própria casa que ele pode tomar de você, o carro também, e também como exemplo dá para falar sobre financiamentos estudantis. O CLO também é um tipo de ABS, né? Porém, o ativo garantido são os empréstimos específicos, vem de LOA, né? São de empréstimos corporativos, ou seja, aqui o ativo é a empresa como um todo mesmo, o valor da empresa. E uma informação interessante que vira motivo para estudo, que vai é um assunto pertinente na prova, que os CLOs, eles são divididos por tranches. Tranches nada mais é que fatia em inglês, né? Onde uma maneira também de diminuir o risco de crédito dessa CLO, ele separa dentro dessas várias empresas que estão incluídas nesse mecanismo, existem empresas mais seguras que tem, de acordo com uma avaliação por trás, se identifica que elas vão pagar, né? Tem a maior probabilidade de pagar essas dívidas, e separa pelas mais arriscadas também. Então cada uma delas vai ter uma garantia maior de retorno, porém a que tem a maior garantia de retorno tem menos percentual de ganho sobre essa dívida. E assim vai evoluindo até chegar às mais arriscadas, aonde tem o maior risco de não receber o pagamento, recebe depois, porém a taxa de retorno de ganho acima do valor investido é maior. É como a relação clássica que a gente viu no vídeo anterior sobre risco e retorno. Aí tem a CDO, que é muito parecida com a CLO, porém ela tem mais flexibilidade nos ativos de garantia. Então a garantia não é por obrigação ser ativo somente, ela pode ser sintético, o que acaba incluindo, ou seja, fazendo a tradução, os ativos podem ser também própria ABS, própria CLO dessa empresa específica. Então aqui é mais arriscado, né, fazendo a comparação. O CDS, ele é um derivativo de crédito, então vou explicar derivativo de crédito antes. E nada mais é do que não sei se você já conhece o que é um derivativo no mercado financeiro, mas nada mais é que um contrato que o valor deriva de um outro instrumento de crédito.
crédito. Então aqui você transfere o risco, porém o ativo ainda é seu. Então vamos supor que você tem uma carteira ali de recebíveis, né? Fazendo o exemplo do banco, você tem um empréstimo, que você forneceu um empréstimo para um conjunto de clientes. Essa carteira você consegue vender o ativo dela, porém apenas para especulação. Então, em troca de um prêmio, você vai dar um valor para que esse derivativo alguém se interesse e comprar ele, e ele vai variar de acordo com a inadimplência ou não. Um exemplo de derivativo clássico é utilizar safras de matérias-primas, sei lá, fazer o exemplo da cana-de-açúcar. Você consegue vender um derivativo da cana, você é dono ainda da cana-de-açúcar, o fazendeiro, né? E você vai vender ele a futuro, você vai fabricar ainda, vai produzir ainda a futuro, então vai já criar um derivativo com o preço atual, e nesse jogo de especulação aonde pode ter um interesse. Se for um especulador que queira apenas ganhar um lucro sobre isso, se ele aposta que o preço da cana-de-açúcar daqui a 4 meses vai subir, vale a pena ele comprar com o preço de hoje e especular com esse preço mais para frente. Se for uma empresa que depende da cana-de-açúcar para sobreviver, pode ser um mecanismo de defesa, né, de eliminar o risco do preço subir, né, do mercado. Aqui seria uma instrumentalização de risco de mercado, né, especificamente nesse exemplo, mas para o derivativo de crédito vai ser focado, pensando que o banco e mercado financeiro em geral tem uma grande taxa de risco de crédito para assumir, já que a inadimplência faz parte do seu negócio, ele empresta dinheiro, né, ele fornece crédito. Essa mesma lógica vai estar inclusa num derivativo de crédito, aonde o risco também você vai acabar repassando para o especulador que tiver interesse nesse tipo de ativo. É um assunto complexo, eu vou precisar me focar mais em entender com mais detalhes cada um dos produtos, já que é um assunto que foge um pouco da realidade da gestão de risco no dia a dia, tirando o banco, né? O banco tem mais essa necessidade de lidar com o risco de crédito mais afim. Então, com certeza, é um assunto importante para a prova, para você que trabalha em banco também. Porém, para outros setores, acaba virando um assunto um pouco mais complexo, que para mim, no meu caso, vou ter que estudar para afirmar o conhecimento de cada um deles e, enfim, o foco aqui é você ter as informações dos principais itens e vai até de exemplos também. Próprio Bacen vai ter informações dos produtos atuais em português, como funciona, quais são os mais vendidos, menos vendidos. E aí também pode tudo isso aqui ser um conjunto de informações importantes para você entender mais sobre cada um desses mecanismos. E agora vamos aqui talvez um assunto mais amplo, né, para vários nichos. Quais são as principais técnicas para mitigar risco de crédito? Aí eu coloquei aqui o que eles chamam de tradicionais e vou trazer agora a tabela falando sobre esses gerenciamentos, né? Eu tinha colocado como seguros, que seria na tabela que eu achei de estudos, tá, como garantias financeiras de terceiros, que daria no mesmo. Seria a maneira de você fazer isso é comprar seguros de companhias. Aqui eles falam de companhias especializadas, que são seguradoras que fazem diretamente o seguro focada na inadimplência, né? O default de certas empresas. Tem ser algum outro ativo sobre um ativo, né? Um seguro direto. Se tiver inadimplência, o seguro cobriria essa possível inadimplência e ele que vai fazer depois o processo por lá. E tudo isso em troca de um prêmio. Você tem que pagar o seguro, né? Ter o prêmio calculado pela seguradora e com isso você transfere, né? Vai mitigar, pode ser total ou uma parte da sua carteira, o risco de crédito. O netting é uma ferramenta bastante utilizada no mercado de seguros, que é onde eu passei, e seria um acordo para compensar os saldos positivos e negativos com a mesma contraparte. Ou seja, é um caso onde você tenha várias negociações com uma contraparte específica. Então, durante um certo período, vamos botar aqui, por ano, você tem um contrato fechado anual, alguma contraparte aonde uma empresa fornece serviço e a outra paga, ou vice-versa, ou mutuamente, as duas vão fazendo várias transações entre elas. E o netting serve para que, em vez de que toda essa relação por várias pequenas transações sejam sempre feitas, que aí gera um trabalho operacional maior, dá mais problemas de cálculo, risco de não ter acordos corretos, você pega um período, então a cada 15 dias a gente vê quais foram todas as transações entre as duas contrapartes e nesses 15 dias há um acerto para que ele seja zerada a diferença. Então se durante esses primeiros 15 dias houve 5 transações de 10 mil reais de um lado e o outro teve uma transação, 6 transações de 10 mil reais, ficou 10 mil pendente. Aí esse 10 mil é pago um período pré-fechamento da relação entre as duas contrapartes. Ele mitiga o risco de crédito porque não deixa para o final do contrato, que às vezes a dívida, ao invés de estar 10 mil reais, vai ficar como 200 mil reais. E lá na frente, dos 200 mil reais pode não ser pagos, né? Aumenta o risco de crédito. Você fazer esse netting com períodos apartados. Parece simples, mas ó como você, de uma forma prática, consegue diminuir, né, mitigar o risco de crédito fazendo esse tipo de acordo com a contraparte. Então, um processo simples também
que é por garantias, então não se amarra no contrato. Se caso houver inadimplência, você consegue ter direito a algum ativo específico da contraparte. Isso acontece muito no exemplo para quando você vai fazer financiamento de uma casa ou de um carro. Se tem a inadimplência, eles têm o direito de tomar o carro seu, ou tomar a casa sua. Aqui também envolve a questão de cláusulas de rescisão, também é uma outra ferramenta importante. Tem acordos que exigem o encerramento da posição se eventos predefinidos ocorrerem. Então, por exemplo, esse exemplo aqui ele é dado e pode funcionar muito para bancos. Você tem uma relação onde você fornece como banco um empréstimo numa situação X, uma taxa de juros mais baixa, automaticamente no contrato, se o seu rating diminuir, ou seja, se ficar mais arriscado investir em você, isso acontece muito quando um país passa por crise, sei lá, uma empresa argentina está num ambiente argentino e a sua avaliação do país, ela se torna mais arriscada e automaticamente a empresa começa a ter condições piores de negócio. Então essa cláusula ela garante que vai ser encerrada essa condição de fornecimento, né, de fornecimento de crédito do banco para essa empresa, simplesmente porque o rate dela abaixou. Se o rate dela abaixou é que ela está mais arriscada, né? Ela tem um risco maior de causar, né, de default ou inadimplência para você. Agora trazendo para o mundo nosso, fora dos bancos, para o mundo de gestão de riscos aqui mais caseiro, menor, você pode criar cláusulas não do rebaixamento de rate, mas se caso, sei lá, porventura, a contraparte começar a não pagar dívidas ou ter notícias negativas na empresa, enfim, não precisa ser o rating especificamente o fator da cláusula de rescisão, pode colocar outras cláusulas aí numa relação aí de contrato para você conseguir mitigar o risco de crédito. E o último aqui mecanismo, tá falando de sindicalização e mercado secundário. Vou até ver como é a tradução de sindicalização, mas na prática você distribuir, né, fatias de um grande empréstimo para um grupo de investidores. Então é praticamente você ou vender através de ativos no mercado secundário, mais ou menos o derivativo que a gente falou como ferramenta de transferência de risco de crédito, mas também você pode atrair investidores externos especificamente vai diminuir o seu valor ganho desse empréstimo, porém vai estar diluído o risco também, né? Então essa mesma fatia, vamos supor que você, como banco, emprestou o crédito a 2% ao mês de R$1 milhão, você divide para mais outros 3 investidores, você vai ter o ganho de R$250 mil, né? Referente a R$250 mil, e os outros R$750 mil, os outros investidores vão ter direito ao ganho desses 2% ao mês. Porém, se não houver o pagamento, você só vai ter o prejuízo de R$250 mil e vai ser diluído aos outros investidores também. E você, gostou do conteúdo? Fica mais uma vez o convite para você se inscrever no canal e receber em primeira mão os vídeos que eu forem postando aqui sobre a certificação FRM, mas não somente isso. Aqui eu também divulgo outros assuntos que eu já domino e de alguma maneira foi útil na minha vida corporativa, tanto profissional, trabalhando em multinacionais, quanto aqui no digital também. Divido algumas reflexões e aprendizados que eu tive também na minha carreira e que me ajudariam a receber esse tipo de insight se eu fosse mais jovem e ainda no começo da carreira. E te agradeço a atenção se estiver assistindo o vídeo até aqui e te aguardo para o próximo vídeo.